Estamos de volta pela Pan News Florianópolis 103.3 ao vivo no programa Jogo do Poder. O Marcelo Lula, como a gente já comunicou para vocês, está em Criciúma. Amanhã tem muitas novidades para a gente, novidades importantes para levar mais e mais informações por esse estado de Santa Catarina sobre o que acontece na política do nosso estado. Nesse segundo momento, eu tenho satisfação, eu não conheci ele pessoalmente, né, mas eu conheço muito das notícias que ele gera nas mais diversas áreas. Eu recebo agora Gabriel Meiro, o Gabrielzinho, vereador de Florianópolis, ele que tem bandeiras importantes na defesa do consumidor, da pessoa com deficiência. Até falava agora há pouco no primeiro bloco com o doutor Vicente, por uma coincidência também preside uma comissão pelos direitos da pessoa com deficiência no Parlamento Catarinense. Enfim, boa tarde, que bom te ter aqui com a gente. Boa tarde, Maria Helena, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Primeiro, agradecer aí pelo convite, dizer que é uma satisfação estar podendo participar desse programa tão importante aí para o nosso estado aí. Eu fiquei muito satisfeita quando o Lula disse assim, não, eu vou estar em Criciúma, Maria Helena, por favor, toca amanhã o Jogo do Poder, que a gente geralmente está junto segunda e sexta, mas no debate, né? E eu digo, que legal, vou conhecer o Gabrielzinho. Me fala um pouquinho dessas bandeiras, Gabrielzinho. A defesa do consumidor, a pessoa, os direitos da pessoa com deficiência, realmente têm sido as principais bandeiras do teu mandato como vereador. Isso, na verdade, o direito do consumidor ele já vem lá de trás, né? Lá em 2003, quando eu assumi quando eu trabalhava no Procon, trabalhei por 14 anos na defesa do consumidor, comecei como estagiário ainda na época do Procon do Estado de Santa Catarina, fiquei de 2003 até 2014, daí me formei em Direito, virei advogado, assumi o jurídico. Mais de uma década, então, só nessa Mais de uma década nessa função. E aí o que acontece? Aí, em 2014, eu recebi um convite para assumir como diretor no Procon de Florianópolis. Aí fiquei 2 anos no Procon de Florianópolis, daí depois, em 2016, saí, né, do Procon para poder me candidatar na eleição de 2016 a vereador. Aí pude ter sucesso, aí fui o 7º mais votado. E aí depois teve a reeleição e tal, mas eu sempre atuei na questão da bandeira da defesa do consumidor, justamente por essa afinidade que eu tenho do Procon e da pessoa com deficiência, até por questão um pouco mais óbvia, porque eu, por ser pessoa com deficiência, então a gente sente na pele essa situação, sente na pele essa dificuldade que é a importância de ter alguém para poder representar essa causa. Então a gente vem trabalhando bastante nisso aí também junto ao Parlamento Municipal. Agora, em relação a benefícios, né, a melhor mobilidade, enfim, a inclusão das pessoas com deficiência na nossa cidade, Florianópolis. É uma cidade assim que eu vejo muitas dificuldades ainda nesta área, Gabrielzinho. Nós tivemos avanços, sim, tivemos avanços, mas se você andar pelas ruas da nossa cidade, a gente percebe que falta muito. Aqui quando se fala em acessibilidade, a gente vê que a gente ainda está muito aquém daquilo que é exigido pela legislação. Hoje tem a Lei Brasileira de Inclusão que fala todos os parâmetros, questão de acessibilidade, e quando se fala em acessibilidade, ela não é apenas da pessoa com deficiência, porque quando fala, por exemplo, que tem que ter uma calçada adequada, ela entra a questão da pessoa idosa, que precisa andar numa calçada, precisa, por exemplo, uma senhora que entra com, por exemplo, com um sapato alto, por exemplo, para ter que andar. Então, a mãe de família que entra com a questão da criança com carrinho de bebê. Então, é uma série de pessoas que tem que ter a questão da acessibilidade. Mas a acessibilidade em Florianópolis, por exemplo, ela ainda é muito melhor do que muita região aqui do estado de Santa Catarina, em outros estados também. Então, a gente tem evoluído bastante. A gente, junto com o próprio Poder Executivo, cobrando, fiscalizando e construindo por exemplo, a questão da calçada, existe o manual da calçada certa, que existe todo o parâmetro de como é que deve ser a calçada, porém, existe uma dificuldade que a questão da calçada ela é obrigatoriedade, ela é de responsabilidade do proprietário do terreno e não da prefeitura. Então, por isso que a gente vê algumas calçadas diferentes, algumas com uma árvorezinha para ficar mais bonitinho, mas isso atrapalha, não tem a questão do piso guia, então tem uma série de situações que é de responsabilidade. Aí o que falta? Maior fiscalização por parte da prefeitura, por parte do poder público em geral. Então é isso que a gente tem cobrado, é isso que a gente tem batalhado, a questão do transporte coletivo, dentre outras situações também.
Agora há pouco ainda citava isso. Nós somos de um país com leis assim que são exemplos para o mundo. Agora, na hora de aplicar e principalmente fiscalizar, é que aí a coisa pega, né, Gabrielzinho? É verdade. E quando eu assumi, quando eu me elegi na eleição de 2016, eu tive uma conversa com uma amiga que ela estudou comigo na época do colégio e depois na faculdade ela também estudou, não na mesma sala, mas estudava um pouquinho antes, que é a doutora Ludmila Hans. Ela foi presidente da comissão da pessoa com deficiência da OAB e eu assim, pô, doutora, pô, me ajuda, tipo, alguma ideia de legislação. E uma frase que ela falou assim, Gabriel, a gente não precisa de legislação. Não é que não precisa, o maior problema não é a falta de legislação, e sim colocar em prática a legislação existente. Então essa é a maior dificuldade, é isso que a gente vem cobrando incessantemente aí do poder público. Com certeza. E a Câmara de Vereadores, ela tem uma comissão específica para essa área? Existe uma comissão dos direitos da pessoa com deficiência, criada, se não me engano, em 2013, para discutir esses projetos que estão em tramitação na Câmara. Também existe uma frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, que existe um pouquinho diferente, porque a comissão, diferente um pouco do que consta na Assembleia, ela é somente com os vereadores, que fazem parte da comissão para debater os projetos específicos. A frente parlamentar que a gente criou na legislatura passada, a gente debate com as entidades. Então a gente discute questões macro, com a SIC, que é a Associação de Integração de Cego, a FLODEF, da pessoa com deficiência física, a própria Associação de Surdos, a AMA, a Associação Fazer Mais, ou seja, são várias entidades discutindo questões que é inerente de cada um. Na verdade, é que quando se fala de pessoa com deficiência, é isso que a gente encontrou, essa dificuldade, que cada um vivia numa ilha. Cada entidade, não, eu só quero saber da pessoa cega. Eu só quero saber de quem tem dificuldade de audição, pessoa surda. Então, a gente uniu todas essas entidades para discutir questões macro, como a falta, por exemplo, de políticas públicas mais efetivas, a questão da falta de um fundo municipal de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a questão da falta de, muitas vezes, de questões transversais, como saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, transporte. Então, são séries que abrangem e que atendem e afetam diretamente cada uma dessas entidades. Então, a gente juntou isso aí e vem se reunindo aí constantemente, inclusive na próxima sexta-feira vai ter uma reunião da comissão também para debater esses assuntos. Qual horário? Vai ser às... Já aproveitamos para divulgar. Às 16 horas. 16 horas na própria Câmara de Vereadores. Na Câmara também. O vereador Gabrielzinho falou de uma coisa importante, que é um fundo municipal para essa área. Ele já existe? Ele está em vias de existir? Como é que estão os debates nesse sentido? Então, isso aí a gente já vem discutindo e cobrando da prefeitura, porque não é de... A criação de um fundo, ele não é de competência do legislativo. Ou seja, eu como vereador, eu não posso criar um fundo nesse sentido. Então tem que vir parte do executivo, parte da prefeitura. Seria inconstitucional gerar... Exatamente, se eu criar, eu não posso. Uhum. Então a gente tem feito esse movimento junto às entidades para cobrar. Inclusive a gente vai estar reforçando essa cobrança para o prefeito novamente. Inclusive é um dos temas também da frente parlamentar que vai estar discutindo amanhã, para que a gente possa efetivamente colocar, para que como existe o FIA, que é da criança e adolescente, para aportar alguns projetos. Então são coisas que a empresa pode ter, por que não, dedução de imposto, se aprovar um projeto, se apoiar algum projeto social nesse sentido. Então, são série de mecanismos que a gente pode fomentar uma política pública mais efetiva. Agora, você falou, o vereador, muito corretamente, que cada entidade trabalhava, né, para atender a sua demanda, vamos dizer assim. É muito importante que todo mundo pense junto, trabalhe junto. A gente já tem um censo, a gente sabe em Florianópolis quantas pessoas têm deficiência, precisam muitas vezes desse apoio do poder público? Existe? Eu vou ficar devendo esses dados agora, porque Não, tem mas muita... exatamente por isso. É porque tem muita dificuldade. O que acontece? Hoje tem muita situação, por exemplo, a questão do autismo. Antes era só o autismo severo que ele tinha mais essa questão do diagnóstico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a própria prefeitura tem um CEDRA que ele faz uma avaliação multidisciplinar que tu consegue verificar, por exemplo, aquele grau de autismo leve. Chama o que daí espectro, né? O espectro mais autista. leve. Então, tu consegue verificar nesse sentido. Hoje, a rede municipal, ela atende muito bem isso daí, tem as salas multimês. Então, aqui, até faço um registro de um parabéns pro secretário
secretário Maurício, que sempre tem batalhado, a Ana Paula, Felipe também, que é da educação especial também do município, a própria coordenadoria municipal da pessoa com deficiência, o Alexandre, eles também faz um trabalho muito bom nesse sentido, na questão do acolhimento da criança com deficiência na rede de ensino, ao contrário do que a gente tem encontrado às vezes na questão da pessoa com deficiência na rede particular. A gente enfrentou um problema que, como eu tive como secretário no início do ano agora, até recentemente, eu fiquei como secretário municipal de defesa do cidadão. E abrangia tanto a questão do IGEOF, que é o Instituto de Geração de Oportunidades, como o PROCON municipal também. E a gente tinha algumas situações que a gente recebeu uma denúncia de alguns pais que algumas escolas particulares estavam se negando a fazer a matrícula dos alunos com deficiência, da criança com deficiência na rede privada. A gente pegou, fez uma fiscalização, notificou todos os colégios, a gente notificou pedindo cópia dos contratos para verificar realmente quem de fato estava infringindo, chamamos para uma reunião, o próprio sindicato do colégio particulares, o SNEP, entrou com uma ação judicial questionando a legalidade da notificação do PROCON, a gente recorreu, se manifestou, né, se defendeu da questão do processo judicial, o judiciário negou a liminar, eles recorreram, perderam também no tribunal, realmente que a gente tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de fiscalização. E, inclusive, nas reuniões que nós tivemos com os colégios, a gente conseguiu melhorar e readequar os colégios, os contratos, para que possam efetivamente aceitar essas crianças, para que não adianta a gente criar, por exemplo, um projeto que estava em discussão na Assembleia Legislativa, que é criar o APA Escola, que é aquelas crianças ficar somente num colégio para a pessoa com deficiência. Isso aí é totalmente segregar a criança, então não é isso. E é não dar oportunidade para as crianças ditas normais, vamos colocar entre aspas isso, dessa convivência, de entender e a partir daí nós mudarmos culturas. Exatamente. Mudarmos e a cultura a gente por meio da própria educação, mas acima de tudo da convivência. A convivência ela é perfeita. E aí eu dou um exemplo que no nosso mandato, desde 2017, a gente vem apoiando um esporte chamado Goalball. Goalball, que é futebol é um esporte com bola para cego, que daí tu joga bola e tal, e aí a gente viu o pessoal do gabinete ajudando, que eles não tem a estrutura necessária para organizar esses campeonatos, então o nosso pessoal do gabinete, voluntário, final de semana ajudando, a gente vê que realmente, pô, cara, não é nada, a gente reclama de alguma coisa e a gente vê que as nossas reclamações a gente reclama de barriga cheia. Então, eu sou pessoa com deficiência, mas tem muitas deficiências muito piores que eu, graças a Deus, não tenho qualquer tipo de... Óbvio, tem uma limitação mais coisa, mas isso não me impede de fazer qualquer tipo de situação. Então, a gente vê que realmente, e só assim, só convivendo, que a gente vai saber realmente a dificuldade e poder mudar a questão da cultura. Isso tem que começar na escola, com certeza tem que começar na escola, porque em gerações passadas, e aí eu me incluo, você encontrava alguém pela rua com determinada deficiência, você ficava espantado, perguntava à sua mãe, seu pai, o que é aquilo, não é? Existia toda uma ignorância em relação às próprias deficiências. Então, é preciso realmente essa convivência. Aí é a inclusão. Exatamente. Agora, você falou, né, do início do ano até agora, o que? Cerca de 5 meses à frente da Secretaria? De janeiro até outubro. Sim, então, 8 meses, 9 meses. Isso, quase 10 meses, Isso, então, 10 né? meses. Secretaria de Defesa do Cidadão. E agora volta à Câmara. O que aconteceu? Não aconteceu nada. O que acontece é a gente... porque eu já tenho trabalhado 14, 15 anos no PROCON, a gente fez uma série de ações, uma série de projetos, e quando eu recebi o convite lá no final do ano passado do prefeito Jean, Gabriel, preciso de alguém com experiência para poder tocar a secretaria. O vereador era o nome, não? Exatamente, não e aí, para conhecer, a gente hoje, o PROCON municipal estava meio apagado, não tinha qualquer tipo de ação, então precisava de alguém para poder tocar isso daí, fazer algumas ações, fazer alguns projetos, voltar ao protagonismo que a secretaria sempre teve. E aí eu pensei bem, até que ponto vale a pena, não vale a pena, conversei com o meu grupo e a gente realmente assumiu esse compromisso, essa missão que me foi conferida aí pelo prefeito, até agradeço pela oportunidade e pela confiança que ele me deu durante esse período, e a gente conseguiu desempenhar um bom papel. Só que chega uma hora que a gente tem que voltar para a Câmara justamente também para dar continuidade ao nosso mandato, às ações junto às comunidades, porque o que a gente fez, a gente consegue hoje, depois de botar a casa em ordem, hoje o PROCON ele consegue ter um segmento,
com o trabalho e o empenho de toda a equipe, que, desde estagiário, terceirizados, efetivos, comissionados, todos eles vestiram a camisa, vestem a camisa, realmente dentro de um propósito de que realmente a gente não está ali fazendo favor para ninguém, a gente está ali realmente porque vai trabalhar. Então a gente conseguiu, tinha mais de 5 mil processos parados, tinha mais de 2 milhões de multas para ser aplicadas, então tinha muita coisa para se fazer, a gente conseguiu tocar e hoje o PROCON está se tocando. Então o pessoal que está lá, agora está o secretário Herádio, então eles estão tocando o processo, então a gente viu que havia necessidade de a gente retornar para dar continuidade àquele trabalho que a gente já vinha desempenhando desde 2017 até agora, para que seja questão da fiscalização, questão da propositura de projeto de lei, questão de estar mais próximo da comunidade também para ver as demandas, as ações e que a gente pode estar também podendo contribuir nesse sentido. Você está acompanhando a Pan News Florianópolis 103.3, também nos acompanhando pelo YouTube, que é possível acompanhar nossa entrevista aqui ao vivo pelos estúdios. É o Jogo do Poder, trazendo muita informação de tudo que acontece, e em especial aqui em Florianópolis, mas da política de Santa Catarina. Então eu tenho que falar de política, né? Vereador Gabrielzinho, não posso deixar passar. Agora, só para a gente terminar esse capítulo aí, né, da saída, do retorno, vamos dizer assim, à Câmara, a saída da Secretaria e retorno à Câmara, não ficou nenhuma mágoa com o prefeito Jean Loureiro nesse sentido? Porque houve uns boatinhos aí, eu me lembro. Não, boato todo mundo cria, na verdade. As fakes? Existe aquelas guerras de narrativa de que, saiu porque está descontente, saiu... Se eu saísse, Foi tirado? Se eu tivesse descontente, ou se eu tivesse tirado, eu não fazia parte da base do governo. Hoje a gente faz parte da base do governo, a gente ajuda a construir, a gente apoia aquilo que é bom para a cidade e vai continuar assim. Não adianta a gente fazer uma proposição, e eu sempre reclamei, e aqui eu cito uma situação que aconteceu em 2017, 2018, quando eu participei de um evento na UDESC com os alunos de administração pública. Perguntaram, qual é a tua visão a respeito de direita e esquerda? Eu disse, cara, isso aí é uma visão retrógrada que, por mais que exista, não deveria existir. Existem pautas da esquerda que são interessantes, como existe pauta da direita que são interessantes. Como a história também da velha e nova política, né? Tem política boa. Então, é isso que eu ia falar agora. Isso aí, uma entrevista da Tabata Amaral no Roda Viva, ela fala, não existe velha política e nova política, existe a boa política. Como existem novos praticando a velha política, existem velhos praticando a boa política. Então, é isso que acabou ficando esse estigma, na verdade, de nova e velha, mas o que tem que prevalecer é a boa política, e a gente está aí para construir o que for melhor para a cidade. Hoje o Podemos é a segunda maior bancada, a gente tem 3 vereadores, cada um também dentro da sua linha, a PRI na causa do direito dos animais, das mulheres, o Gemada, que é o Gilberto Pinheiro, também trabalhando muito na questão da causa comunitária, de defesa dos trabalhadores. Então a gente está sempre aí podendo construir, vamos continuar construindo, isso aí não tem problema não tem mágoa alguma aí com o prefeito, fica tranquilo. Que bom. E o Podemos, está podendo mesmo? Como é que está o Podemos? Podemos, está podendo, a gente está aí sobre a liderança do presidente estadual, Camilo Martins, também o Paulinho Bornhausen, que é presidente de honra, também que é todo o mentor de todo o projeto da construção do Podemos, que quando me chamaram para poder, no ano passado ainda, para poder fazer parte desse time também, eu prontamente aceitei, porque é um partido que, além de ser um partido que eu compactuo com as ideias que eles defendem, e não defendem apenas no discurso, defendem na prática também, como a questão da prisão em segunda instância, como a questão do fim do foro privilegiado, combate à corrupção, dentre outras situações, é algo que eu me identifico. Então, por isso que quando me fizeram esse convite, eu disse, não, vamos tocar esse projeto, vamos liderar aqui em Florianópolis também, montando equipes, montando pessoas que pudessem também compactuar com o mesmo pensamento, e a nível estadual não está sendo diferente. A gente hoje hoje o Podemos é a menina dos olhos de ouro de muitos políticos. Muitas pessoas que querem entrar na política ou que já estão na política têm procurado o Podemos para poder fazer parte desse time. Só que, graças a Deus, e isso é posição do próprio Podemos, a gente escolhe candidato. A gente, mas o fulano de tal, o deputado tal, tem 100 mil votos, vai ser deputado. Não adianta a gente ter um deputado, mas que a gente não compactue com o mesmo posicionamento que ele faz, com que ele não tenha um posicionamento correto, que ele não tenha um direcionamento que seja realmente em prol do cidadão. Então a gente, como diz o líder Paulinho Bornhausen, não adianta a gente aceitar qualquer tranqueira. Se for para tranqueira, a gente pode montar 10 deputados, mas não é isso que a gente quer. Partido, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente pessoas que tenham
seus ideais, na verdade, que possam construir esses ideais junto com a população, defendendo aí os interesses que a gente acha que é o melhor para o cidadão catarinense. Como as lideranças, e entre as quais o nosso vereador Gabrielzinho, está vendo todo o processo para a sucessão em Santa Catarina, as pré-candidaturas que se colocam, o posicionamento do próprio Podemos nesse contexto? Hoje se desenham algumas candidaturas, a esquerda vai ter candidatura, ainda não se tem um nome, se fala muito em Décio Lima, se fala em alguns outros nomes do pessoal também que acaba não tendo ainda todo um cenário mais claro. Existe a questão da ala mais de extrema-direita, que ainda também não está clara, a questão do apoio ao Jorginho, se vai ter o João Rodrigues, se vai ter o Amin, com a possibilidade do Bolsonaro vindo para o PP. Também não se sabe ainda, existe a grande probabilidade do prefeito Jean também ser candidato ao governo do estado e está trabalhando para isso. Mostrou, na verdade, o que tem feito durante a legislatura, tanto na primeira quanto na reeleição, ganhando em primeiro turno. E o Podemos, a gente está avaliando, existe também, a gente hoje tem um alinhamento muito bom com o prefeito da capital, com o Jean Loureiro. É bem provável que a gente esteja no mesmo projeto político, assim como acontece no município de Florianópolis. Existe a possibilidade, mas a política é aquela coisa, né? Amanhã a gente não sabe como é que vai ficar, se vai ter realmente o Sérgio Moro vai lançar o nome como terceira via a nível federal. Se lançar a nível federal, provavelmente vai ter repercussão também nos estados e nos municípios. Então tudo isso ainda está muito... A verdade de hoje é a mentira de amanhã, então a gente não sabe ainda como é que vai ficar, mas eu espero que, independente da via que tiver, o próprio governador Moisés também ainda não sabe para qual partido que ele vai, está namorando com vários também, então também tem feito um trabalho. Então é algo que a gente ainda tem que estar muito incipiente ainda, vai ser mais definido lá para abril, março do ano que vem, que a gente vai ter uma visão mais clara de quais os projetos que vão estar se desenhando. Mas tem muitos que querem encarar aí umas candidaturas a deputado estadual, a deputado federal, que dependem dessas definições até mesmo para ver que lado vai. Você vai arriscar uma candidatura a deputado estadual, pelo que se sabe? Sim, eu estou com arriscar, a palavra não é muito bem colocada, mas você vai se candidatar. Isso, coloquei meu nome à disposição do partido, se eles entenderem que é possível essa construção, coloquei meu nome à disposição, por todo o trabalho que a gente vem fazendo, por tudo que a gente fez durante o mandato em Florianópolis, por tudo que a gente já fez também antes da questão da política. Então acho que a gente está credenciado a fazer essa questão de fazer um bom trabalho para o cidadão catarinense. Mas como tu fala, tem muita gente ainda esperando a definição de como é que vai ficar de partido, disso, daquilo. O problema é que aí é que a gente vê, tem muita gente que ainda aposta na candidatura de sigla. E esse é o maior perigo que a gente tem, porque a gente tem que eleger pessoas com experiência. Então acho que a gente precisa de ter pessoas com projeto, com currículo, com experiência. Então não adianta a gente simplesmente votar por votar, porque fulano é fulano, o candidato A é B, porque tem muita gente ainda que vai querer surfar numa onda que nunca defendeu e que nunca apoiou, mas por intenção política vai acabar querendo abraçar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os aproveitadores de campanhas. Então, mais independente de qualquer coisa, a gente está no Podemos, votou no Podemos, se o presidente assim autorizar e concordar, vai ter que passar pela prévia, mas eu estou colocando meu nome à disposição para pré-candidato. E por que o vereador Gabrielzinho quer deixar o Legislativo Municipal ir para o estadual? Qual a sua meta? Eu acho que o que a gente fez no município, a gente consegue replicar a nível estadual. A questão da briga da política das pessoas com deficiência, embora tenha o doutor Vicente Caro Preso também, que muito bem trabalha a questão da coordenadoria, a comissão da pessoa com deficiência lá na LESC, eu acho que ainda é muito pouco para que a gente possa defender realmente as entidades. Hoje são muitas pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina que precisam de apoio, que precisam de políticas públicas efetivas, que precisam sair apenas do discurso e voltar também para o trabalho efetivo. Além da questão da pessoa, também a questão da moralidade pública, a questão da transparência, que é algo que a gente sempre trabalhou também, além daquelas duas bandeiras, é algo que a gente trabalhou também durante o mandato, a questão do projeto de política de dados abertos no município de Florianópolis, que é algo que não existia, que a gente criou aqui no município em parceria com os alunos. Hoje está funcionando bem. Hoje está funcionando. Foi um projeto em parceria com os alunos da UDESC, que faziam um programa que a gente criou no gabinete, que é o Acadêmico do Legislativo, que eles iam lá toda semana, e aí a tarefa no final do semestre era fazer um projeto de lei.
a análise das contas de um ex-prefeito, eu fui presidente da comissão de orçamento da Câmara de Vereadores, e a gente sempre teve muita responsabilidade com o dinheiro público, que na verdade não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro de quem paga os impostos, porque o Estado não produz dinheiro. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu, quando fui presidente da comissão de orçamento, uma das prerrogativas é a gente analisar as contas de um ex-prefeito. E pela primeira vez na história, foi rejeitadas as contas do ex-prefeito César Souza Júnior. A gente rejeitou justamente por uma série de situações que aconteceram, uma série de problemas que a gente visualizou, como acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, contas a pagar no último ano de gestão que não podia, déficit milionário na CONCAP, ou seja, uma série de irregularidades que a gente acabou fazendo com que, rejeitando as contas, e pela primeira vez na história teve essa rejeição. Então isso ficou como um marco, porque realmente a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, não adianta, porque sempre foi assim, nunca foi rejeitado, então é por isso que o Brasil está nessa situação. Né? Florianópolis hoje, na visão do vereador Gabrielzinho, uma cidade que sem dúvida alguma cresce, mas cresce também em algumas áreas desordenadamente, a gente precisa ter atenção quanto a isso. Vem aí uma temporada de verão, ainda em plena pandemia, embora com grande parte da população, quase a totalidade vacinada. Qual é a sua visão hoje de Florianópolis? Realmente, Florianópolis, ele, até pelas belezas naturais que tem, por toda a característica própria que é peculiar a Florianópolis, muita gente quer vir para cá. E muita gente que vem para cá acaba ficando. E isso é natural, isso vai acabar, vai acontecer. Não adianta querer dizer, não adianta, deixa crescer do jeito que está, não tem, vai continuar crescendo. Então a gente tem que ter a responsabilidade, e já era para ter discutido há muito tempo a questão do plano diretor. O plano diretor é algo que é absurdo. Hoje, um empresário ou uma pessoa que quer construir, trazer uma empresa, ou querer discutir, por exemplo, investimentos no setor imobiliário, ou setor de turismo, ou qualquer coisa, não investe. Por quê? Porque não tem segurança jurídica. Não adianta tu aportar milhões, sendo que logo depois pode ter uma ação civil pública, tu pode ter uma ação demolitória, tu pode ter uma ação fiscalizatória. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, e nada é mais natural do que a Câmara de Vereadores assumir esse protagonismo que nunca assumiu. A Câmara de Vereadores, muitas vezes, ela ficava como cartório do Executivo, e a gente não pode ser assim. A gente tem que assumir esse protagonismo, a gente tem que assumir essas responsabilidades, essas discussões, como, por exemplo, a questão do plano diretor, a questão da mobilidade urbana. A legislação obriga a revisão agora, a cada 10 né? anos, é só em 2024. Exatamente. É em 2024, mas a gente tem que antecipar isso daí. Sim, não pode deixar para véspera. O plano de 2014 não dá. E aí, alguns vereadores, principalmente do partido de oposição, são contrários a essa situação. Mas são os primeiros a aprovar, por exemplo, a ocupação Marielle, que é uma ocupação desordenada. São contra, por exemplo, uma marina para fazer a construção. Mas isso aí é para beneficiar rico. Eu também não tenho barco. Mas não por isso eu não tenho barco, mas acho que é um avanço. Mas não é por isso que eu não vou aprovar um projeto que é de interesse da cidade. Tu vai em Balneário Camboriú, por exemplo, tem a roda gigante. Quando botaram na beira-mar, um monte de gente criticou. Mas vai lá, por exemplo, mas aí acha bonito em Balneário Camboriú. Acha bonito andar de barco, por exemplo, em Veneza. Acha bonito um pier, por exemplo, em Dubai, sei lá. Aí acha bonito. Aí viaja para a Europa. Mas por quê? Porque por briga política. Isso que a gente tem que mudar. A gente não, por isso que eu digo, a visão de direita e esquerda, ela é retrô, embora aconteça. Tem projeto da oposição que é bom, eu já votei vários projetos da oposição. Não é porque você não é do partido que eu vou votar contra. Que vai votar contra. Então tem que analisar. Por isso que eu digo, a questão da guerra de narrativa, ela é muito complicada, e quem sai prejudicado com isso é o cidadão, é a população. Então, infelizmente, ela não entende isso daí, e realmente não tem que entender, porque é algo, às vezes, muito complexo e nojento, a questão dessa polarização, né? Polarização, a questão de, voto contra porque é do Gabriel, ou porque é do fulano, ou é do ciclano, ou voto a favor porque é de A, de B. Cara, não dá, a gente tem que começar a virar a chave só assim. E se os vereadores, os deputados, isso acontece a nível municipal, estadual, federal, mas se a gente não conseguir mudar isso daí, a gente vai continuar nessa mesmice. Essa virada de chave depende muito e exclusivamente do eleitor, também. Que é quem escolhe quem vai para lá fazer essas decisões em nosso nome. Eu acho que isso é muito importante. O eleitor tem que estar sempre atento. E principalmente o eleitor, o cidadão, ele tem que ficar atento e cobrando, não apenas em época de eleição. Porque em época de eleição aparece todo mundo.
Ele tem que ficar fiscalizando, cobrando. Lembrar durante 4 sempre anos. quem votou, né? Lembrar sempre quem votar e cobrar. votou E cobrar não só daquele que votou, mas dos outros também. Ah, mas eu não votei no fulano, votei no Gabriel, então eu não vou cobrar dele. Ou eu, mas tu, Maria Helena não votou em mim, então eu não devo satisfação para a Cássio, não. Eu sou vereador de 500 mil... Da população como um da todo, população claro. como um todo, independente se é da direita, da esquerda, do centro, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente está tentando fazer desde 2017, vamos continuar fazendo dentro dos ideais que a gente acredita. Vereador Gabrielzinho, quero muito agradecer a sua presença em meu nome, em nome do Marcelo Lula, que hoje não está aqui conosco, mas me deixou nessa missão bem agradável de ouvi-lo. E dar parabéns pelo seu trabalho, torcer aí que mais questões positivas ainda aconteçam dentro da legislatura. Pô, eu que agradeço o convite, agradeço aí a entrevista, um abraço aí pro Marcelo Lula também, que... Amanhã já tá aqui. Hoje ele me mandou mensagem também, ei, tá tudo certo pra hoje, Tudo né? certo, tudo certo. Ele me disse, o vereador, tá tudo certo. Ele falou, vou estar em Criciúma, mas tá em boas mãos, tá tudo certo. Então, que bom pelo boas mãos, fiquei mais tranquila. Não, eu que agradeço aí, qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Ok, então, muito obrigada pela participação do vereador Gabrielzinho, vereador de Florianópolis, do Podemos, nessa participação aqui no Jogo do Poder.